pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando aqui na carta do apóstolo Paulo, dirigido aos Filipenses, aqui no capítulo 1 dessa carta. É uma carta que traz 3 lições importantes, que trazem também um significado para aquilo que a gente imagina, para aquilo que a gente pensa sobre o Evangelho, sobre viver uma vida com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus. Traz 3 lições interessantes aqui nessa carta, no capítulo 1, que Paulo escreveu aos Filipenses. E um desses pontos a gente vai destacar aqui no versículo 7, ou seria o versículo 12, e o outro ponto seria o versículo 29. Então, 3 pontos, 3 versículos, 3 lições distintas em apenas um único capítulo. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta escrita para a consolação da igreja, pois Paulo tinha um apreço, tinha um cuidado, tinha um carinho muito grande por eles, aos irmãos filipenses, que viviam em Filipos, como bem destaca aqui o versículo 1, que é uma carta escrita por Paulo e Timóteo, servo de Jesus, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Aí Paulo traz toda a saudação, graça e paz, e ele agradece pelos irmãos estarem orando por ele, ter lembrado dele, estar suplicando a Deus pela sua vida, né? E ele fala isso aqui no verso 4, que sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela cooperação que vocês têm no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o que é interessante, que no verso de número 7, que é um dos primeiros pontos que nós abordaremos, diz o seguinte: como tenho por justo pensar isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração. Pois tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, todos fostes participantes da minha graça. Aí o verso 6, que é o verso anterior, ele fala: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Aí, retornando para o 7, ele fala, tendo por justo pensar isso de todos vós, porque eu tenho vocês em meu coração, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Então aqui ele já destaca em um momento que ele está preso em Roma, e esse momento de prisão, ele escreve praticamente a carta aos Gálatas, aos Filipenses, e esse momento de prisão de Paulo, ele traz também reflexões grandes, reflexões profundas, e uma dessas é que ele fala: olha, essa minha prisão está resultando aqui em um benefício para o Evangelho. E uma das lições é essa, que sempre haverá uma perseguição, sempre haverá questionamentos alheios, sempre haverá uma perseguição política, ideológica, cultural, sempre vai haver uma perseguição contra o Evangelho, contra a igreja. E às vezes aqueles que estão pregando, que estão ensinando, que estão servindo ao reino, sempre de alguma forma terão ali as suas vidas caçadas, as suas vidas perseguidas por aqueles que são contra o Evangelho, até por questões espirituais, outras não, mas esses de alguma forma buscarão perseguir, caluniar, apedrejar, afrontar aqueles que de alguma forma pregam e anunciam o Evangelho. E Paulo diz isso, que ele ficou preso, que ele foi preso por conta do Evangelho. Ele foi perseguido por conta do Evangelho. Assim como ele perseguia há um tempo atrás, agora ele estava sendo perseguido por conta do Evangelho. Só que interessante que ele fala que Deus é testemunha dele, pela saudade que ele tem dos irmãos que oram por ele, que lembram dele nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade que ele estava passando. Então, mas um dos pontos importantes é que nós precisamos sempre lembrar que sempre
vai haver essa perseguição, sempre vai haver as ofensas, sempre vai haver as calúnias, sempre vai haver os momentos em que muitas pessoas vão procurar denegrir a sua imagem, denegrir a sua moral, sempre vão buscar de alguma forma fazer com que você pare de anunciar o reino, de anunciar o evangelho. Porque quando o nosso adversário não consegue derrubar alguém, a sua vida pessoal, ele tenta derrubar essa pessoa na sua moral, na sua com relação a outras pessoas, entre outras coisas relacionadas a isso. Precisamos entender que sempre haverá esses momentos de perseguição, de afrontas e calúnias para quem anuncia o reino. Então esses momentos causam o quê? Sofrimentos terrenos. Mas o que é interessante é que por mais que esses momentos de perseguições, afrontas que seja, resulta em sofrimento terreno, sofrimento passageiro, por sinal, ele vai resultar em alegrias eternas, vai resultar em alegrias espirituais eternamente. Então nós precisamos entender que por mais que seja um sofrimento causado naquele momento, que não sofrimento é bom, mas ele te leva para um próximo nível, mas é um sofrimento que passa, é um sofrimento que é terreno, e existe um sofrimento eterno e nós não podemos carregá-lo. Não podemos ter um sofrimento eterno em de não anunciar, em de não pregar o evangelho, em negligenciar aquilo que nós temos. Mas temos que ter uma alegria eterna, mas ela é fruto de um sofrimento terreno. E esse sofrimento terreno eu não digo sobre coisas materiais. Então, esses sofrimentos terrenos, eu não digo sobre posses, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre família, eu não digo sobre isso. Eu falo que o sofrimento terreno causado pelo anunciamento da palavra do reino de Deus. Um sofrimento que é ocasionado por questões externas, por questões do mundo contra nós. Agora, sobre vida secular, uma vida profissional, uma vida material. Isso a pessoa ela precisa estudar o que está ocasionando, às vezes, o sofrimento, que está ocasionando percas, está ocasionando momentos que ela não está bem, que ela não está feliz com aquilo. E muitas dessas coisas não são literalmente ocasionadas e causadas pela palavra, pelo evangelho ou por servir a Deus. Então, as pessoas precisam distinguir essas duas coisas, colocar cada uma no seu ponto, para que elas entendam. Sofrimento A é causado por um motivo B. Sofrimento B é causado por um motivo C. Então, as pessoas precisam distinguir isso, e o que nós estamos falando é sobre coisas espirituais. Uma perseguição, são calúnias, são ofensas, é um sofrimento espiritual que resulta aqui em terreno, porém que resultará em alegria eterna. E o segundo ponto, que seria que foi destacado, que está no versículo de número 12, que Paulo ele fala que esse sofrimento, esses momentos que ele estava passando, que ele estava vivendo, estava contribuindo para proveito do evangelho. Então aqui já fica uma clara aplicação que por mais que existem, então, esses sofrimentos ocasionados por conta da palavra de Deus, também existe um benefício proporcionado através do sofrimento. Aqui o sofrimento de Paulo, ele estando preso em Roma, sendo açoitado, sendo perseguido de alguma forma, as pessoas zombando, criticando. Porém, nesse momento de crítica, nesses momentos de afronta, nesse momento de prisão, ele estava escrevendo, ele estava ensinando, ele estava deixando um legado, e hoje nós temos essas cartas que foram escritas por ele em um momento de prisão, em um momento de sofrimento. Então, o sofrimento dele estava levando ele para um próximo nível, pois obviamente, ele escreveu cartas sem estar preso, porém, nesse momento de prisão, que não foi
longos anos, mas esse momento que ele estava preso foi quando ele escreveu boa parte ali do Novo Testamento. Mas isso resultou para um proveito do evangelho. Então veja, ele estava sofrendo na carne, mas espiritualmente estava tendo um benefício, estava tendo um crescimento, tanto para ele quanto também para as outras pessoas, que ele destaca muito bem nos versículos 13, 14, 15, 16 e 17, dizendo que alguns dos irmãos, algumas pessoas, vendo ele preso, vendo ele sofrendo ali, passando aquilo por conta do evangelho, por conta do amor a Cristo, por anunciar a palavra de Deus, esses estavam pregando com mais confiança, estavam pregando com mais verdade, com mais intrepidez, com mais ousadia, estavam pregando com mais graça, com mais força, eles estavam mais corajosos em pregar a palavra de Deus. Então, alguns irmãos, vendo Paulo preso, começaram a pregar mais intensamente, mais veemente, mais corajosos, mais expostos. Então, o sofrimento de Paulo estava proporcionando crescimento para outras pessoas e crescimento espiritual no reino. Então, uma aplicação simples seria que sofrimentos que nós passamos e vivemos por conta do Evangelho e no Evangelho, tanto resulta para nós crescimento espiritual, quanto também resulta em benefícios para o reino, mas também outras pessoas são beneficiadas ao ver o nosso sofrimento em Cristo, a não desistência por conta disso. Então essas pessoas se animam, se inspiram, se encorajam, essas pessoas começam a fazer aquilo que foram chamados de uma forma mais intelectual, mais espiritual, vendo o sofrimento de outras pessoas e vendo que aquele sofrimento de fato é um sofrimento digno, é um sofrimento verídico, não é algo tolo. Aqui no caso de Paulo, ele poderia muito bem ter desistido de pregar, de anunciar quando foi preso, porém ele não fez isso, e o ato de não fazer isso fez com que outros anunciassem, pregassem e falassem de uma forma mais corajosa. Então olha o impacto que teve naquele período, naquele tempo, tanto na vida daqueles que anunciaram, quanto na vida também daqueles que receberam essa mensagem, receberam a pregação. Então, também, o que é interessante é que nos versos 15, 16 e 17, ele diz, olha, uns estão pregando tanto em favor do reino, mas outros estão pregando por inveja, por contenda, por questões financeiras, que ele fala, olha, alguns de fato, eles estão pregando a Cristo por inveja, por contenda. Outros pregam de boa vontade. Outros não pregam por esse motivo, mas pregam por querer, por gostar, pela intenção real, pela intenção legítima. Então, esses que pregaram de boa vontade viram a legitimidade no sofrimento de Paulo. Então, no verso 16, uns pregam por contenda, e ele diz que não sinceramente. Então, assim, alguns pregavam por contenda e não sendo sinceros, não sendo verdadeiros nas suas mensagens, nas suas pregações, julgando que acrescentar aflição às prisões de Paulo. Então, alguns estavam pregando para o quê? Para difamar, para denegrir, para ofender, para dizer que estavam pregando livres e Paulo estava preso. Essa era a intenção de alguns. Então, nós vemos dois tipos de pregadores aqui. Aqueles que estavam pregando por amor, aqueles que estavam pregando por contenda, por inveja, para acrescentar aflições à prisão de Paulo. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, descrito no verso 17. Então ele também fala que alguns estavam pregando pelo amor, estavam pregando pelo gosto, pelo desejo, pela intenção em transformar outras vidas. Então é isso que o sofrimento ele também pode proporcionar, seja o sofrimento para nós terreno,
naquele momento, ok? Como foi destacado aqui no primeiro ponto, mas nesse segundo ponto nós vemos um benefício no sofrimento. Um dos benefícios é a alegria eterna, outro benefício é a continuação da pregação e também a legitimidade do sofrimento em prol do reino de Deus. Então, precisamos entender isso, que por mais que alguns sofram por conta do evangelho, existe um benefício humano, tanto para outras pessoas que irão pregar, quanto para outras pessoas que irão ouvir, quanto para aquele que está sofrendo naquele momento. Porque imagino eu, Paulo, naquele instante, ele bem destaca isso posteriormente, que ele fica pensando, poxa, agora, se eu estou vivo aqui preso, mas a minha prisão, meu sofrimento está resultando em um crescimento espiritual, as pessoas estão pregando, estão recebendo a verdade, estão sendo salvas, mas se eu morrer também seria proveitoso, porque o meu sofrimento acabaria. Então, aí ele chega a um ponto de uma reflexão, poxa, se eu morrer é benefício, mas se eu viver também é benefício. No versículo 21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo. O que seria isso? Olha, o meu sofrimento está causando um espiritual, um movimento terreno, então pessoas estão sendo salvas, pessoas estão pregando, mas se eu morrer também é ganho, porque eu vou para a eternidade e o meu sofrimento acaba. Aí ele entende que o momento dele partir não era aquele, mas o sofrimento dele naquele momento estava resultando em benefícios espirituais. Por isso que ele fala, olha, realmente, para mim o viver é Cristo. Então isso também, eu fico feliz, eu também fico contente por estar vivo, sabendo que a minha carne, aquilo que eu estou executando está gerando frutos de justiça, está gerando benefícios para o reino do Senhor. Então, agora, nesse terceiro e último ponto, que seria do versículo 29, que seria a terceira reflexão que a gente extrai aqui da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 1, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Isso fica claro, fica de uma forma explícita. A gente entender que uma vez com que você serve a Deus, serve a Cristo, você está no Evangelho, você pauta a sua vida de uma forma milenar, de uma forma que a Bíblia descreve, mas não com os malabarismos que muitos enfeitam, que muitos colocam em algumas igrejas que existe por aí, não com toda essa arte que foi implantada, que foi colocada através da ascensão de muitas igrejas que enfeitam o evangelho, que enfeitam a Bíblia, que enfeitam a mensagem da forma que ela é, trazendo apenas alguns benefícios, trazendo só milagres, falando só de curas, falando só de portas, de chaves, de bênçãos, de libertações. Então, pautando no que a palavra está descrita no versículo 29 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que em relação a Cristo, não somente crer nele, não foi nos dado somente crer, mas também nos foi dado uma missão de sofrer por ele. Que seria isso? Sofrer pelo evangelho, sofrer também pela palavra. Então, as pessoas, algumas igrejas estão pregando, estão ensinando que esse sofrer, que esse sofrimento em Cristo não é um sofrimento bom, não é um sofrimento positivo. Eles ensinam que você não pode sofrer, você não pode passar por alguns momentos controversos, por momentos difíceis. Eles ensinam que você não tem que passar por isso, você não precisa sofrer isso. A sua vida precisa ser apenas uma vida de bênção, apenas uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, uma vida rica, e não há nada ruim com isso. Até mesmo aquele versículo que fala que o rico não entra no reino do céu, porque é mais fácil um camelo, né, passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. É um versículo totalmente mal interpretado. A Bíblia fala muito, Jesus falou muito sobre posse, sobre dinheiro. Dinheiro e posse foi muito mais falado por Jesus do que a palavra amor durante
nesse período bíblico, nos escritos sagrados. Então, existe uma intenção de Deus em guiar o povo financeiramente de uma forma sadia. Existem versículos bíblicos em Provérbios que nos traz reflexões sobre dinheiro, sobre posses, que nos ensinam a importância do investir, do economizar, do poupar, de que algumas coisas nos prendem espiritualmente, nos prendem financeiramente. Então a Bíblia, ela é toda pautada em uma vida espiritual, uma vida social, uma vida sentimental, financeira. Então ela deixa muito claro vários exemplos. Então nós não podemos de uma forma liberal falar sobre que nós não temos que sofrer, né? Necessariamente gostaria de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gostaria também de sofrer. Mas a Bíblia nos diz que esse sofrer nos foi dado. Até mesmo Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas era para termos o bom ânimo. Então, é claro que existe um sofrimento que nos é entregue. Da mesma forma, nos é entregue crer nele por opção. Crer quem quer. A verdade é essa. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a confiar. Ninguém é obrigado a ir à igreja. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Ninguém é obrigado a orar a Deus. Ninguém é obrigado a se relacionar com Deus. Ninguém tem essa obrigação. Porém, existe algo que é real, que é a necessidade humana em se relacionar com o seu Criador, em se relacionar com Deus. Então, uma vez que o ser humano, que o homem se relaciona com o seu Criador, ele recebe vida, recebe alimento, recebe direcionamento, recebe paz, recebe segurança, recebe tudo aquilo que a sua alma almeja e necessita. Então, o relacionamento com Deus, ele não é obrigatório, mas ele é necessário, ele é preciso. O relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, não é obrigatório, mas é algo necessário, é algo preciso. Da mesma forma, nós nós não queremos, nós não desejamos que tenha um sol todos os dias, mas é necessário que ali exista uma iluminação solar, os raios ultravioleta. Da mesma forma, a chuva, às vezes nós não queremos, enxergamos que não existe essa obrigação, mas ela também é necessária, ela também tem os seus benefícios. Então, não comparando dessa forma tão chula, mas trazendo apenas uma comparação simples de que, por mais que nós achamos que não necessitamos, mas existe esta importância, essa necessidade de se relacionar com Deus. E esse relacionamento às vezes traz um pouco de sofrer por ele, porque a ponto de que quando nós nos relacionamos com Deus ou declaramos a nossa fé de uma forma pública, parece que nós entramos em inimizade com o mundo. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo ele é inimigo de Deus. Então, aparentemente, nos fica claro que quando você começa a andar com Deus e se relaciona com Deus, praticamente você está declarando uma guerra ao mundo, está declarando uma guerra ao pecado, está declarando uma guerra no mundo espiritual, sobre as coisas espirituais que estão acontecendo em um mundo físico, em um mundo real constantemente. Isso, às vezes, causa o sofrimento, causa as angústias, causa as perseguições, como foi destacado no ponto 1, traz o que? Esses sofrimentos, as perseguições, as afrontas. Porém, essas afrontas, essas perseguições, essas pedradas, a partir do ponto que estamos dispostos a viver esse evangelho genuíno e também pregar a palavra de Deus, resulta em alegrias eternas, porém às vezes sim são sofrimentos terrenos, mas são passageiros. E no ponto 2 nós vemos que esse sofrimento às vezes tem muitos benefícios que nós não vemos. Paulo estava ciente que os irmãos estavam pregando mais, estavam confiando, alguns estavam sendo salvos, mas às vezes nós, na nossa realidade, não vemos, não sabemos que o sofrimento que muitos vivem
e tem uma bênção posterior àquilo, uma dádiva divina, e elas compartilham isso com outras pessoas. Isso pode trazer paz, pode trazer um direcionamento para aqueles que ouvem, pode trazer também uma segurança em servir a Deus, em ver que muitos sofrem, mas estão de pé, estão firmes, estão em um caminho bom, em um caminho melhor. Então, às vezes, nós não temos essa dimensão da qual Paulo tinha, porém, nós vemos que esses benefícios para outras pessoas, ele também é real através dos sofrimentos que passamos e vivemos. E para encerrar esse ponto de número 3, que nós não fomos chamados apenas para crer, mas também para sofrer. Esse crer é chamados para a salvação, é chamados para a eternidade, é chamados para viver para sempre com Ele. Mas, infelizmente, é uma palavra que fica difícil de se aplicar. Infelizmente, é necessário que soframos por conta do Evangelho, por conta da pregação da palavra de Deus. Mas precisamos apenas entender que esses sofrimentos causados pela pregação da palavra, por viver uma vida com Deus, eles resultam em benefícios espirituais para nós e também benefícios terrenos e espirituais para outras pessoas, que assim como nós estamos vivendo aqui. Então fica uma breve explicação e uma breve aplicação da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aqui o capítulo de número 1, e pegando como chave os versos 7, o verso de número 12 e o verso de número 9. E temos aqui como pauta, como um centro da mensagem, o sofrimento, os benefícios do sofrimento, as alegrias e as tristezas em meio ao sofrimento que se vive. Deixa eu falar aí, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, ative as notificações, também deixe o seu like aí, deixe o seu curtir, compartilhe essa mensagem para uma pessoa que você acredita que necessita ouvir isso, que precisa ouvir essa mensagem, e nos ajuda a crescer esse canal, pois assim nós conseguimos proclamar a palavra de Deus e chegar a mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é importante, e nisso também você está fazendo parte da evangelização e da pregação da palavra de Deus. Nós também estamos ali no Spotify, o link está abaixo, você pode nos ouvir lá, ouvir as nossas pregações, ouvir reflexões bíblicas, ouvir uma aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. Então é uma palavra na rotina. Então escuta nós ali no Spotify, se inscreve, compartilha, curte esse vídeo aqui no YouTube. Também estamos em outras plataformas de vídeos curtos, ok? O link está na descrição, você pode nos acompanhar por lá. Deus abençoe a sua vida.